Israel foi reconhecido como Estado após a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Então houve uma pressão muito grande para devolverem a terra dos judeus. É uma terra que estava agora numa briga danada ali, porque o Império Otomano, que era o dono de tudo aquilo, quando o Império Otomano caiu, aí a antiga Liga das Nações Unidas entregou aquilo para o mandato britânico. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Isso aqui é muito importante, presta atenção nesse detalhe aqui. Pena que eu não coloquei um mapa aí do Império Turco-Otomano, mas depois você coloca no Google um mapa do Império Turco-Otomano. Eu vou dar uma lista para você de qual era o tamanho do Império Otomano. O Império Otomano começa no século XVI. O Império Otomano dominou a partir realmente da matança, da guerra, da conquista. Você quer fazer discurso anti-imperialista? Então vamos fazer corretamente. O Império Turco-Otomano foi um império imperialista. Ele dominou o que é hoje a Turquia, Síria, Jordânia, Líbano, Israel, parte do Iraque, Egito, parte da Arábia Saudita. Tudo isso fez parte do Império Turco-Otomano. Mas, no início do século XX, a partir de 1917, começou uma queda do Império Otomano e um sujeito chamado Atatürk, ele proclama a República Turca. E a República Turca perde várias colônias. Só ficou resumida ao que hoje é a Turquia. Aí o que fazer com esses outros povos que eram árabes, alguns árabes, outros não, que pertenciam ao Império Turco-Otomano? Bom, a Liga das Nações Unidas, olha, essa parte aqui, que era chamada Palestina desde Adriano, vai ficar no mandato britânico. Depois a gente vê o que faz. Essa parte do norte aqui, que hoje é o Líbano, vai ficar na mão da França. E assim por diante. Aí teve a Primeira Guerra Mundial, quando eles começaram a desenhar aqueles países, tudo embirou. Quem desenhou o Oriente Médio foram burocratas europeus. Aí, ao que hoje é a Jordânia, porque teve uma briga dos Emirados lá, que também ganharam o país dos europeus. Aí o rei Hushemita, a família Hushemita estava em briga. Não, a gente dá um pedaço de terra para vocês aqui e vai chamar o Reino da Jordânia. Aí alguém falou, tá, já que vocês estão distribuindo terras para todo mundo, e os judeus? Detalhe, nessa distribuição de terras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não houve nenhuma terra para os palestinos. E quem que era palestino? Na verdade, todo mundo ali era chamado palestino, porque estava na região da Palestina. Não houve. Aí, quando houve, em 48, a resolução para assinar a criação do Estado de Israel, aí os árabes que não queriam aceitar falou, não, isso aqui é dos palestinos. É Palestina, não é Israel. Aí a ONU foi, discutiu. Foi Oswaldo Aranha, um brasileiro que estava lá. Aí criaram, finalmente, o Estado de Israel. Um dos planos que foi dado em 47, a Resolução 181, previa um Estado árabe, nota que não é um Estado palestino, hein? Um Estado árabe que teria 45% e um Estado judeu com 55%. Aí você fala, poxa, mas os judeus ficaram com a maior parte. Mas estão vendo como é que ficou a divisão? Por que os judeus ficaram com 55%? Eu vou falar com você por quê. Essa parte, a parte azul é Israel. A parte verde é o Estado árabe, não é Palestina, tá bem? Essa parte azul, onde ela encosta com a parte verde para baixo, é tudo deserto. Lembra que eu falei que 63% do território de Israel é deserto? Então Israel ficou com a maior parte de extensão, mas a parte fértil ficou para a parte árabe. Olha, lá em cima, onde nasceria o Rio Jordão, ficou tudo na parte dos árabes. Israel não teria direito à água. Não existiria Estado de Israel. Ficaria com o deserto e o mar. É lógico que Israel não podia aceitar isso, mas olha que curioso. Israel aceitou na época. Os representantes de Israel aceitaram. E nessa resolução, Jerusalém, que é essa parte amarela que está aí, que estaria dentro do Estado árabe, Jerusalém ficaria sob administração internacional. Israel aceitou. Quem não aceitou isso? Os países árabes.
Tanto é que você vai ver uma coisa interessante nesse mapa aqui. Olha que curioso. O Egito tomou a faixa de Gaza e a Jordânia tomou praticamente todo o território de Israel. Quem não deu a faixa de Gaza, perdão, estou vindo para o lado errado aqui. Quem não deu a faixa de Gaza para os palestinos foram os egípcios. Quem não deu a Cisjordânia para os palestinos foi a Jordânia. E aí, quando Israel começa, então, a conquista por Jerusalém, nessa época, Jerusalém estava dividida entre oriental e ocidental. Até que, em 1948, você tem a Primeira Guerra Civil Interna, contra Israel começa a batalhar contra Síria, Jordânia e não havia Palestina. Em 1956, tem a crise do Canal de Suez, quando esse presidente do Egito proclama a independência do Egito contra a Inglaterra, que era colônia egípcia, né? Perdão, o Egito era colônia inglesa, corrigindo, que é o presidente Nasser. Então, o presidente Nasser começa uma batalha e Israel entra nessa luta, na chamada Guerra Árabe-Israelense, porque a Europa falou, olha, nos ajude aqui com o Canal de Suez e a gente ajuda Israel. Foi aí que, em 29 de outubro, Israel invadiu o deserto do Sinai, conquistou Sharm el-Sheikh, onde hoje teve agora o acordo, e dominou aquela parte. Posteriormente, em 1967, veio a Guerra de 6 Dias, e esse mapa é esclarecedor. Olha aqui, eu já vi muita gente falar que Israel não respeitou, que Israel invadiu. Olha esse mapa. Antes de 1967, onde é que está a Palestina aí? Isso é história, gente, não estou inventando. A faixa de Gaza está tomada pelo Egito. E a Cisjordânia pela Jordânia. Israel que dominou, ocupou a Península do Sinai, empurrou lá a Jordânia para a fronteira da Jordânia, expulsou a Síria, dominou as colinas de Golã. Por que Israel dominou o Golã? Tá vendo a Síria lá em cima? Você tá vendo que na parte que Israel dominou tem um pontinho azul? É porque ali é a nascente do Rio Jordão. Ali você tem o Mar da Galileia e um pouco acima dele a nascente do Rio Jordão nas montanhas de Golã. A Síria queria dinamitar as colinas do Golã para impedir que Israel não tivesse água. E aí que Israel teve que entrar em luta armada. Depois você teve também, em 73, a Guerra do Yom Kippur, onde novamente os inimigos de Israel, a Síria, Egito, vieram no dia do jejum judeu para novamente dominar Israel. Israel enfrentou e resistiu. Então você está notando que todas essas guerras que houve, sempre Israel lutando para sobreviver. Sobreviver. Aí depois teve a invasão ao Líbano, em 1982, a primeira intifada, de 87 a 93, aí sim contra os palestinos e Gaza. Aí você tem a segunda intifada, que foi de 2001 a 2005, facções palestinas, que tinha a briga do Hamas com o Fatah, a Guerra de Gaza, de 2008 e 2020 e 2014, e a última, a Guerra de 2023, que finalmente terminou agora.